Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu faço você muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua companhia. Tenho certeza que vamos passar momentos agradáveis aqui hoje, eu e você. Esteja você onde você estiver, seja você ouvindo através do Spotify, no YouTube, seja você acompanhando no Instagram, no Facebook e no Telegram. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje vamos ter um episódio especial, um episódio baseado em 2º Nef, capítulo 15. Lembrando que temos mais de 60 episódios dessa série, o Livro de Mórmon Comentado, já disponíveis no YouTube, no canal O Caminho do Discipulado e também no Spotify. Obrigado a todos que têm compartilhado esses episódios, que têm comentado, deixado sua experiência. Isso é muito especial para mim, poder ler os relatos, poder ver como de alguma forma esses episódios têm me ajudado no seu estudo pessoal ou familiar. Muito obrigado por você nos acompanhar. Hoje vamos ter uma lição importante sobre como cuidar para não cairmos em cativeiros espirituais na nossa vida. Qual é o caminho para evitar cativeiros espirituais? Qual é o caminho mais orientado que o Senhor nos dá? O caminho que o Senhor nos sugere, que Ele nos aconselha a seguir para que nós não caiamos em cativeiros espirituais na nossa vida. Então vamos aprender juntos sobre isso hoje, eu e você. Primeiro eu vou ler na íntegra, então, o capítulo 15 de 2º Nef. Depois, após a leitura, vamos fazer alguns comentários sobre esse capítulo, alguns pontos importantes e como podemos aplicar isso hoje, na prática, na nossa vida, eu e você, tá bom? Estou muito animado, muito obrigado pela sua companhia. Vamos então iniciar agora o nosso estudo de hoje, 2º Nef, capítulo 15. E vamos agora então para a leitura do capítulo de hoje, que é 2º Nef, capítulo 15, e diz assim: Então cantarei ao meu bem-amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu bem-amado tem uma vinha num outeiro muito fértil, e cercou-a e limpou-a das pedras, e nela plantou excelente videira. E edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. E agora, ó habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julgai, eu vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais poderia ter feito a minha vinha que eu não lhe tenha feito? Entretanto, quando esperei que me desse uvas, produziu uvas bravas. Agora, pois, eu vos farei saber o que hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe e servirá de pasto, derribarei a sua parede e será pisada. E torná-la-ei em deserto, e não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem para que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dos seus deleites. E esperou o juízo, e eis aqui a opressão, retidão, mas eis aqui um clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, até que não possa haver nenhum lugar para ficarem sozinhos no meio da terra. Aos meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade muitas casas ficarão desertas, e grandes e belas cidades sem moradores. Sim, 10 acres de vinha darão um bato, e um homer de semente dará um efa. Ai dos que se levantam pela manhã para procurar bebida forte, e continuam até a noite, e o vinho os inflama. E a harpa e o alaúde, o tamboril, e pífaro e vinho há nos seus banquetes. Mas eles não olham para o trabalho do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo foi levado para o cativeiro por falta de conhecimento. E os seus nobres estão famintos, e a sua multidão está com sede. Por isso, o inferno alargou-se e abriu a boca desmesuradamente, e a glória deles, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que se deleitam a ele baixarão. E então o plebeu será abatido, e o poderoso será humilhado, e os olhos dos altivos serão humilhados. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, que é santo, será santificado em retidão. Então os cordeiros pastarão segundo o seu costume, e os lugares isolados dos gordos comelosão os estranhos.
Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, e pelo pecado como se fosse uma corda de carro. Que dizem, avie-se ele e apresse a sua obra, para que a vejamos. E aproxime-se, venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai do que o mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão luz, e da luz escuridão, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e prudentes à sua própria vista. Ai dos que são poderosos para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, que justificam o ímpio por recompensa e tiram ao justo a sua retidão. Portanto, assim como o fogo devora o restolho e a chama consome a palha, será a sua raiz podridão, e as suas flores se esvaecerão como o pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezam a palavra do Santo de Israel. Por isso acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo e estendeu contra ele a sua mão e feriu-o, e as montanhas tremeram, e os seus cadáveres foram despedaçados do meio das ruas. Com tudo isso, não voltou atrás a sua ira, mas ainda está alçada a sua mão. E ele arvorará um estandarte ante as nações longínquas, e assobiar-lhes-á desde os confins da terra. E eis que virão apressadamente. Não haverá entre eles cansados, nem claudicantes. Ninguém toscanejará, nem dormirá. Não se lhe desatará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrará a correia dos seus sapatos. As suas flechas serão agudas, e todos os seus arcos retesados. E os cascos dos seus cavalos serão contados como pederneira, e as suas rodas como um redemoinho. O seu rugido será como o do leão. Rugirão com os filhos de leão, como filhos de leão. Sim, rugirão e arrebatarão a presa e levá-la-ão em segurança, e não haverá quem a livre. E bramarão contra eles naquele dia, com o bramido do mar. Se olharem para a terra, eis trevas e pesar, e a luz escurecer-se-á nos céus. O comentário que eu gostaria de fazer nesse capítulo 15 de 2 Nef está em 2 Nef, capítulo 15, versículo 13, que diz assim: Portanto, o meu povo foi levado para o cativeiro por falta de conhecimento, e os seus nobres estão famintos, e a sua multidão está com sede. E lá em Oséias, no Velho Testamento, capítulo 4, versículo 6, diz assim: O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Então, nós sabemos que o conhecimento, ou a falta de conhecimento, a ignorância, nos coloca em verdadeiros cativeiros. Mas aqui, falando no sentido espiritual, qual seria o conhecimento mais importante que eu e você precisamos ter? Nós sabemos sim que devemos ter nosso estudo secular, devemos estudar as escrituras, devemos estudar sobre leis e outros países, mas qual é o conhecimento mais importante? E no sentido espiritual, aqui está falando que por falta de conhecimento o povo foi levado para o cativeiro. Qual seria o conhecimento-chave que vai ajudar eu e você a não estarmos em cativeiro espiritual? Então, o conhecimento principal que eu e você precisamos ter é o conhecimento sobre o Salvador Jesus Cristo e a sua expiação. Este é o maior e mais importante conhecimento que nós precisamos adquirir e ter enraizado em nosso coração. Esse é o conhecimento mais importante, esse é o verdadeiro tesouro de conhecimento que o Senhor prometeu, inclusive, em Doutrina e Convênios 89, as bênçãos da palavra de sabedoria. Esse é o verdadeiro tesouro de conhecimento. Ter o conhecimento que Jesus Cristo vive, que Ele é o seu Salvador, é o nosso Redentor, que por meio dele nós podemos vencer nossas fraquezas, nossos pecados, podemos tornar limpos aquilo que está sujo, Ele pode tornar limpo aquilo que está sujo, Ele pode consertar aquilo que foi quebrado, Ele pode restaurar aquilo que foi destruído e Ele pode reiniciar da maneira mais a maneira melhor possível, a maneira mais eficaz possível, que vai realmente ter uma influência eterna na nossa vida.
Ele é um Deus de recomeços. E esse é o conhecimento mais importante que eu e você podemos ter. Em 1º Nef, capítulo 2, fala sobre Lamã e Lemuel, e tem uma passagem que fala algo sobre isso, sobre esse conhecimento. E diz assim: E assim Lamã e Lemuel, sendo os mais velhos, murmuravam contra o seu pai, e murmuravam por desconhecerem a maneira de proceder daquele Deus que os havia criado. Então, o conhecimento, ele nos livra dos cativeiros, e ele também nos ajuda a não ser pessoas que murmuram. Aqui diz que Lamã e Lemuel eles murmuravam por desconhecerem a maneira de Deus proceder. Então, a falta de conhecimento ela nos conduz ao cativeiro e também pode nos tornar pessoas com maior tendência a sempre estar questionando, murmurando. Mas o porquê disso, o porquê daquilo? Como Lamã e Lemuel constantemente faziam com seu pai, que era o profeta. E falando sobre esses cativeiros espirituais, quais seriam esses possíveis cativeiros espirituais que eu e você temos que tomar cuidado? Tem um discurso do elder Quentin L. Cook, dado em 2013. Ele deu na Conferência Geral de outubro de 2013. E esse discurso, eu separei alguns trechos aqui para nós que falam sobre esse cativeiro espiritual. Então, começando, diz assim: as pessoas podem ficar escravizadas ou colocar-se em cativeiro não apenas em relação às substâncias prejudiciais que viciam, mas também a filosofias prejudiciais que criam dependência e nos afastam do viver reto. O afastamento da adoração do Deus verdadeiro e vivo para adorar deuses falsos como a riqueza e a fama e a conduta imoral e iníqua resulta em cativeiro, com todas as suas manifestações insidiosas. Isso inclui o cativeiro espiritual, físico e intelectual, e às vezes resulta em destruição. Então aqui ele fala alguns tipos de cativeiro que nós podemos estar e cair. É o cativeiro espiritual, físico e intelectual. Então, voltando lá para a Escritura, o que pode nos levar a esse cativeiro? Vamos ler de novo? Portanto, meu povo foi levado para o cativeiro por falta de conhecimento. Lembrando que o conhecimento mais importante que eu e você precisamos, e que é esse conhecimento que vai nos libertar dos cativeiros da vida, é o conhecimento sobre o Salvador Jesus Cristo e a sua expiação. E aí o elder Cook segue: o cativeiro, a subjugação, os vícios e a servidão vêm de muitas formas. Podem ser uma escravidão literal e física, mas também pode ser a perda total ou parcial do arbítrio moral, que pode impedir nosso progresso. Outros tipos de cativeiro são igualmente destrutivos para o espírito humano. E aí ele cita os tipos de cativeiros, possíveis tipos. Primeiro, os vícios que prejudicam o arbítrio, contrariam as crenças morais e destroem a saúde e causam um cativeiro. O impacto das drogas e das bebidas alcoólicas, da imoralidade, da pornografia, do jogo, da subjugação financeira e de outras aflições impõe aos que estão em cativeiro e à sociedade um fardo tão grande cujo tamanho é quase impossível calcular. E aí, segundo tipo de cativeiro. Segundo, alguns vícios ou predileções, embora não sejam inerentemente malignas, podem desperdiçar nosso precioso tempo que de outra forma poderia ser usado para alcançar objetivos virtuosos. Isso pode incluir o uso excessivo da mídia social, videogames e jogos digitais, esportes, recreação e muitas outras coisas. Então esse é o segundo tipo de cativeiro que nós podemos estar sujeitos. Terceiro, a subjugação mais universal de nossos dias, como tem sido ao longo da história, são as crenças ideológicas ou políticas que não conduzem com o Evangelho de Jesus Cristo. A substituição das verdades do Evangelho pelas filosofias dos homens pode afastar-nos da simplicidade da mensagem do Salvador. Quarto tipo de cativeiro que nós podemos estar expostos:
As forças que violam princípios religiosos sinceros podem resultar em cativeiro. Uma das formas mais detestáveis é quando pessoas justas, que sentem que devem prestar contas a Deus por sua conduta, são forçadas a participar de atividades que violam sua consciência. Por exemplo, profissionais da saúde que são obrigados a escolher entre auxiliar em abortos contrários à sua consciência ou perder o emprego. E ele termina da seguinte forma: nosso desafio é evitar todo tipo de cativeiro, ajudar o Senhor a reunir seus eleitos e sacrificar-nos pela nova geração. Precisamos nos lembrar sempre de que não salvamos a nós mesmos. Somos libertados pelo amor, pela graça e pelo sacrifício expiatório do Salvador. Quando a família de Leí fugiu, eles foram guiados pela luz do Senhor. Se formos fiéis à sua luz, que é Jesus Cristo, seguirmos seus mandamentos e confiarmos em seus méritos, evitaremos o cativeiro espiritual, físico e intelectual, bem como as lamentações de ter que vagar pelo nosso próprio deserto, porque Ele é poderoso para salvar. Então, voltando aqui a 2 Nef 15, versículo 13, diz assim: portanto, meu povo foi levado para o cativeiro por falta de conhecimento. E reforço, o conhecimento principal que eu e você precisamos para não cair em cativeiro é o conhecimento sobre Jesus Cristo. O quanto eu e você conhecemos sobre Jesus Cristo? O quanto esse conhecimento poderia ser ampliado? Que coisas eu posso fazer a partir de hoje que vão me ajudar a aumentar o meu conhecimento sobre Jesus Cristo? Como que eu aumento o meu conhecimento sobre Jesus Cristo? Será que é apenas estudando sobre Ele nas Escrituras ou existem outras formas de conhecer Jesus Cristo? Com certeza as Escrituras são a fonte primária para nós podermos conhecer Jesus Cristo, mas Ele também falou que a maneira como nós conhecemos Ele é guardando os seus mandamentos, é fazendo a sua vontade, é fazendo aquilo que Ele nos pede nas Escrituras, colocando em prática, que nós verdadeiramente conhecemos o nosso Salvador. Então, que eu e você possamos tomar muito cuidado e ampliar nosso conhecimento sobre Jesus Cristo. Será que hoje eu sei mais sobre Jesus Cristo do que eu sabia na semana passada? Ou o conhecimento que eu tenho sobre Jesus Cristo é aquele conhecimento, o mesmo conhecimento que eu tenho já há 10, 15 anos, desde que eu entrei na igreja? Será que esse é o mesmo conhecimento? Sim, pode ser um conhecimento bom e muito importante, porque ele me trouxe até aqui. Mas será que esse conhecimento ele ainda é capaz de me manter nos próximos anos, nas provações que eu ainda terei que enfrentar? Lembre que o verdadeiro conhecimento ele vem por meio do Espírito Santo. Ele vem por meio do Espírito testificando o nosso coração que Cristo vive, que Ele é o nosso Redentor, que Ele é o nosso Salvador. O verdadeiro conhecimento da expiação de Jesus Cristo, ele vem quando nós aplicamos a expiação de Jesus Cristo na nossa vida. O verdadeiro conhecimento sobre como o Senhor é misericordioso é quando nós nos arrependemos diariamente e também nossas interações nos esforçamos para perdoar aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos machucaram de alguma forma. É assim que nós realmente conhecemos o caráter misericordioso do nosso Salvador. Então, que eu e você possamos aplicar esse versículo 13 de 2 Nef 15. Não deixar sermos levados para o cativeiro por falta de conhecimento. Lembre-se, o conhecimento mais importante, todos são importantes, mas o mais importante é o conhecimento sobre o Salvador Jesus Cristo e a sua expiação. E chegamos ao final de mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado por você estar até aqui comigo. Muito bom saber que você conseguiu ouvir mais um episódio. Parabéns pelo seu estudo, pela sua diligência. Se você ainda não ouviu os outros episódios dessa série, o Livro de Mórmon Comentado, eu convido você a ouvir. Elas estão disponíveis, esses episódios são disponíveis no canal Caminho do Discipulado no YouTube, no Spotify, também no Telegram, no Instagram e no Facebook.
Muito obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha aprendido alguma lição aí que possa ajudar a sua vida, melhorar a sua vida, o seu relacionamento com o Pai Celestial e que você possa se tornar uma pessoa cada vez melhor, mais feliz e mais abençoada em tudo que você precisar. Muito, muito obrigado. Convido você a ouvir outras séries que temos no canal Caminho do Discipulado. Temos uma série sobre livros comentados em formato de audiobook que você pode ouvir. Também temos uma série que é sobre a vida e ministério dos profetas dessa última dispensação, tá ok? Você está convidado a ir lá, ouvir agora ou depois e tenho certeza que também vai ser uma experiência maravilhosa, tá bom? Muito obrigado, tenha um ótimo dia, seja muito feliz na sua vida e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal Caminho do Discipulado, faço você muito bem-vindo e sou muito grato pela sua visita aqui no nosso canal. Convido você a ouvir também os outros episódios que já temos disponíveis no canal. Estamos no Spotify, no YouTube, no Instagram, no Telegram e no Facebook. E os links estão na descrição desse episódio. Obrigado a todos que têm acompanhado o canal Caminho do Discipulado. Hoje vamos fazer um estudo sobre a diferença entre conhecimento e sentimento e como que isso se aplica na nossa vida. Tudo isso nós vamos tirar através da leitura de 2º Nef, capítulo 16. Então, primeiro eu vou fazer a leitura na íntegra desses versículos e logo após, então, alguns comentários de lições que podemos tirar desses versículos, desse capítulo e aplicá-los na nossa vida. Espero que você tenha uma ótima experiência, que você esteja bem aonde você estiver. Muito obrigado pela sua companhia. Eu também estou feliz aqui em fazer companhia para você nesse momento. Aonde você estiver, espero que você esteja bem e que o seu dia se torne ainda melhor após esses minutos que vamos passar juntos, eu e você. Convido você a se inscrever no canal, a seguir no Spotify, por quê? Porque daí você vai poder receber os outros episódios que eu também já vou lançar. Nós temos outras séries no canal Caminho do Discipulado, uma série que é sobre a vida e ministério dos profetas, já temos vários episódios disponíveis. Temos também uma série que é sobre resumos de livros em audiobook, vários livros já muito bons resumidos lá em audiobook para que você possa ouvir e você vai poder acompanhar todos os demais episódios também, tá bom? Vamos então agora para a leitura. Vou fazer a leitura agora de 2º Nef 16 na íntegra para que você possa ouvir. Vamos agora então para a leitura desse capítulo 2º Nef 16, que diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima do trono, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta moveram-se com a voz daquele que clamava, e a casa encheu-se de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, pois os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou-me a boca e disse: Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purgado o teu pecado. E também ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. E disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi bem, mas não entenderam. E vede bem, mas não perceberam. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos. Não venha ele a ver com seus olhos e ouvir com seus ouvidos e entender com o seu coração e converter-se e ser curado. Então disse eu: Senhor, até quando? E ele disse: Até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja totalmente desolada.
e o Senhor tem afastado para longe os homens, porque haverá grande desolação no meio da terra. Mas haverá ainda uma 10ª parte, e eles voltarão e serão devorados como uma azinheira, e como um carvalho que, depois de desfolharem, ainda conservam em si a sua substância. Assim, a santa semente será a substância deles. E o comentário que eu gostaria de fazer desse capítulo de 2 Nef 16 está no versículo 10. Aqui eu vejo algo que eu pude aprender, assim, isso é bem pessoal, né? Você pode tirar várias outras lições desse capítulo. Como eu costumo já falar várias vezes, né? Minha ideia não é de forma nenhuma fazer uma cobertura completa de todos os versículos, e todos os contextos históricos, doutrinários. Mas claro, sempre procuro fazer, e é o meu desejo, né? Senão eu não faço, de que os comentários sejam de acordo com aquilo que os profetas têm ensinado sobre esses trechos do livro de Mórmon. Aqui em 2 Nef, capítulo 16, versículo 10, tem uma lição interessante. Diz assim: engorda o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e ouvir com seus ouvidos, e entender com o seu coração, e converter-se e ser curado. Então aqui tem uma grande lição. Aqui tem uma ordem. A ordem inicial é o seguinte: engorda o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos. Então aqui o Senhor dá uma ordem, né? Aqui é dado uma ordem. É dado uma ordem aqui, né? A primeira sentença desse versículo é essa. É que é dada uma ordem para que se engorde o coração do povo e endureça os ouvidos e feche-lhes os olhos. Então essa é a ordem que é dada. Como que é feito isso? Para garantir que isso aconteça, qual é a fórmula? Para que eles não venham a ver com seus olhos, não ouçam com seus ouvidos e não entendam com o coração, a fim de que não se convertam e sejam curados. Então aqui nós podemos fazer o caminho inverso desse versículo. Nós podemos entender claramente que quais são as coisas que engordam o nosso coração, ou que endurecem os ouvidos e fecham os nossos olhos espirituais. Não ver com os olhos, não ouvir com os ouvidos e não entender com o coração. E aqui tem uma grande chave que muda todo o nosso conceito de buscar as verdades eternas, as verdades do Evangelho. Então, vamos dar o seguinte exemplo. Imagine que uma pessoa ela vai na igreja para poder aprender mais o caminho que ela deve seguir, como melhorar a sua vida, fazer aperfeiçoamentos e mudanças na sua vida para que ela possa estar melhor preparada para voltar à presença do Pai Celestial. Esse seja um dos motivos, além de receber as ordenanças necessárias e fazer os convênios necessários para voltar à presença do Pai, ela vai para buscar essa preparação. E o que ela faz então? Lá na igreja, ela deve ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração. De tudo isso aqui, a parte mais importante é a última, é entender com o coração. Eu posso ir na igreja e apenas ver com os olhos, ou seja, estou lá apenas observando os outros, observando o comportamento dos outros, até identificando comportamentos errados, vendo coisas que eu acho que não estão certas, talvez olhando para a vestimenta das pessoas que estão lá, o comportamento delas. Então essa é a parte de ver com os olhos. Então, se eu vou e apenas vejo com os olhos e faltam as outras duas partes, não vai ter muito valor. Também tem a segunda parte, que é ouvir com os ouvidos. Então, se eu vou lá, eu ouço com os ouvidos, ou seja, eu ouço tudo que falam, eu estou lá ouvindo, mas enquanto eu estou ouvindo, eu estou mexendo no celular, eu estou fazendo outra coisa, eu estou ouvindo, mas não escutando. O som do bispo ensinando no púlpito, dos discursos, das aulas da escola dominical, do quórum de elders, da sociedade de socorro, o som ele chega no meu ouvido, ele chega. Mas eu não estou ouvindo com os ouvidos, né? Eles estão apenas escutando, aquele som ele chega em mim, mas eu estou com a mente lá em outra coisa. Então, só isso não basta. E o terceiro ponto é entender com o coração. E aqui está a chave. Você pode, por exemplo, ser uma pessoa surda e muda, né? A pessoa pode ser surda e muda e ela ainda assim pode entender com o coração. Uma pessoa pode não ter problema de audição
e nem de fala, né? E ainda assim não entender com o coração. Então, entender com o coração é a chave do conhecimento espiritual e é o que nós devemos fazer toda vez que nós vamos à igreja, toda vez que nós vamos ao templo, toda vez que nós estudamos as Escrituras. Nós não devemos ir na igreja para ver com os olhos e ouvir com o coração apenas. Se eu vou na igreja apenas para ver com os olhos e ouvir com o coração, eu estou deixando muito conhecimento espiritual para trás. Eu estou deixando de encontrar os verdadeiros tesouros de conhecimento. E, por exemplo, quando eu vou apenas para ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, eu vejo que as coisas não fazem muito sentido, que não tem muita importância ir na igreja. Afinal, eu já ouvi falar sobre isso. Hoje o discurso é sobre oração. Poxa vida, quantas vezes eu já ouvi falar sobre oração? Não tem nada novo para mim. Hoje o discurso é sobre o jejum. Jejum, eu já sei como que faz jejum, a importância do jejum, já sei que tem coisas que a gente só consegue com o jejum. Então, esse conhecimento para mim não é muito importante, porque eu estou indo lá apenas para ver com os olhos e ouvir com os ouvidos. Então, quando eu vou na igreja apenas para ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, de fato as coisas perdem um valor, perdem um significado, fica algo monótono, algo repetitivo. Isso vale para uma conferência geral. Quando eu vou numa conferência geral apenas para ver com os olhos e ouvir com o coração, eu tô lá mais curioso, ver se vai ter alguma novidade, algum anúncio novo do profeta, e aquilo ali se torna o meu ponto principal da conferência, porque eu tô lá apenas para ver com os olhos e ouvir com os ouvidos. Então, se não tem nada novo e os discursos apenas se repetem, aquilo não parece não fazer muito sentido, porque não tem nada novo. Eu não estou aprendendo nada novo. É isso dentro da minha concepção errada. Por quê? Porque eu estou indo da forma errada. Eu estou indo apenas para ver com os olhos e ouvir com o coração. O que faz toda a diferença na minha frequência à igreja, ao templo, o que faz toda a diferença no meu estudo das Escrituras é o terceiro ponto, é entender com o coração. E como que nós entendemos com o coração? Conforme o guia de estudo das Escrituras, coração é a fonte de todos os sentimentos. Então, significa entender com o sentimento. Substitua frequentemente quando você vê a palavra coração nas Escrituras, substitua essa palavra coração por sentimento. E isso vai ajudar a entender com mais clareza a importância que tem o sentimento mais do que o conhecimento. Então, nós devemos ir na igreja, nós devemos estudar as Escrituras, nós devemos ir ao templo, nós devemos ir na reunião sacramental, não para buscar conhecimento. Devemos buscar o sentimento, ou como diz aqui, entender com o coração. Quando nós fazemos com essa atitude, tudo muda. Nós temos outra perspectiva e melhora a qualidade da nosso estudo das Escrituras, melhora nossas experiências na igreja, porque nós não estamos indo lá para buscar conhecimento, apenas ver com os olhos e ouvir com os ouvidos. Nós estamos indo para entender com o coração. De fato, talvez as palavras vão ser repetitivas, de fato, talvez os discursos vão ser repetitivos, nada novo do que já ouvi. Eu já estou na igreja há muitos anos e nada novo, tudo é coisas que eu já sabia. Agora, mesmo que seja algo que eu já sabia, se eu for com o meu coração aberto, eu posso, por meio do Espírito, receber um novo entendimento, ou seja, entender com o coração. E é isso que fará toda a diferença na minha vida, no meu progresso espiritual. Então, o nosso progresso espiritual, ele aumenta, ele acelera quando nós deixamos de fazer as coisas da igreja, as coisas do evangelho, por exemplo, estudar as Escrituras, ir na igreja, ir no templo, assistir uma reunião, uma aula na igreja, quando nós deixamos de fazer isso buscando conhecimento, mas buscamos o sentimento espiritual, ou entender com o coração. Isso fará toda a diferença no nosso progresso espiritual. Isso fará com que nós nunca mais tenhamos uma reunião monótona, ou uma reunião do tipo, poxa vida, hoje eu não aprendi nada de novo.
Você jamais vai poder falar isso quando você vai para aprender pelo Espírito, porque o Espírito vai ensinar você sempre algo novo, algo que você precisa lembrar, algo que você precisa fazer, um aviso espiritual, um consolo, um conforto. Então você nunca vai ter uma reunião, uma aula ruim ou chata. Você apenas acha que a aula está ruim, que o discurso está chato, quando você está da maneira errada. Você está buscando apenas um novo conhecimento e não um novo sentimento. Porque o sentimento vem por meio do Espírito, ele não vem por meio das palavras de quem fala, ele não vem por meio da eloquência do orador, da didática do professor. O sentimento, ele vem por meio do Espírito. E quando nós entendemos isso, isso muda muito a nossa busca espiritual. Nós entendemos isso e nós estudamos, por exemplo, as Escrituras com outro olhar. Quando você busca apenas conhecimento, vou dar um exemplo. Primeiro Nefe 3:7. E aconteceu que eu, Nefe, disse a meu pai: eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, porque sei que o Senhor nunca dá ordens aos filhos dos homens, sem antes preparar um caminho pelo qual suas ordens possam ser cumpridas. Talvez você até repetiu junto comigo enquanto eu falava esse versículo, porque você tem o conhecimento dele. Você já ouviu várias vezes, você já decorou ele. Mas você já parou para sentir esse versículo? Leia de novo esse versículo, 1 Nefe 3:7, e pense no seu momento atual da sua vida. Será que tem coisas, lições que você pode tirar, lições espirituais desse versículo? Lições que estão ou não estão escritas. Será que tem lições espirituais desse versículo que você pode tirar? Percebe o perigo que há de deixarmos conhecimento espiritual de lado apenas por focar no conhecimento? Ou seja, você passa por esse versículo e você até é capaz de repetir ele. Eu irei, cumprirei. E você fala ele certinho, porque você tem o conhecimento. E você já passa para o versículo 8, de 1 Nefe 3:8, porque o 7 você sabe de cor. Mas você deixa o conhecimento espiritual que você poderia receber desse versículo 7, simplesmente por confiar no conhecimento intelectual, por buscar o conhecimento. Então nós devemos parar de buscar o conhecimento e buscar o sentimento. O sentimento. O conhecimento, ele tem começo, meio e fim. O sentimento, ele é infinito, ele é eterno, assim como o próprio Senhor é. O sentimento é aquilo que vai nos conduzir e aquilo que o meio pelo qual nós vamos receber o que nós precisamos no momento atual. Então, o Espírito, ele se comunica por meio do sentimento. Procure lembrar de uma experiência espiritual mais marcante que você teve na sua vida. Pode ter sido recente ou antiga. Você talvez não vai conseguir lembrar do pensamento que você estava tendo naquele momento, mas você vai lembrar claramente do sentimento que você teve. Então, o sentimento é a forma principal como o Espírito vai se comunicar com você. Você vai sentir de uma forma muito clara. Algo bom, talvez você nem saiba explicar de forma racional, mas o seu sentimento é muito claro, você tem o sentimento. Lá em 1 Coríntios 2, no Novo Testamento, diz assim, fala mais sobre isso, diz assim: porém Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Porém, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que saibamos as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porquanto se discernem espiritualmente. Então, as coisas espirituais, o conhecimento espiritual
você vai encontrar quando você e eu, nós aplicarmos o que está nesse versículo 10 de 2 Nef 16, que é entender com o coração. Então devemos ver com os olhos, ouvir com os ouvidos. Sim, isso é importante, faz parte. São sentidos que nós recebemos e que têm um propósito de nos abençoar, de nos proteger. Mas lembre-se que se tudo o que você sabe hoje é apenas o que você viu e ouviu, você não sabe nada. Vou repetir, tá bom? Se tudo o que você sabe hoje na sua vida, não importa se na igreja, na sua vida pessoal, tudo o que você sabe hoje é baseado apenas no que você viu e ouviu, então você não sabe nada. O verdadeiro conhecimento, ele vem das coisas que nós aprendemos por meio do Espírito e não das coisas que vimos e ouvimos, mas das coisas que sentimos. As coisas que entendemos com o coração, como está aqui em 2 Nef 16:10. Então que a partir desse momento, eu e você possamos dar mais atenção a isso. É importante sim, toda a busca de conhecimento e toda a aquisição de conhecimento é importante. Mas lembre-se que o mais importante é o sentimento. Existem muitas pessoas, talvez algumas me ouvindo agora, talvez pessoas que você conheça, que têm muito conhecimento. Tem mais conhecimento do que eu e você juntos. Tem mais conhecimento do que muitas pessoas dentro da igreja, mas que hoje não estão na igreja. Por quê? Porque não é o conhecimento que nos mantém no Evangelho. O conhecimento ele é importante, sim. Mas o que nos mantém no Evangelho é o sentimento ou o entendimento por meio do coração, ou seja, o Espírito. O que vai nos manter no Evangelho não é o conhecimento. Não é o saber todas as escrituras de começo ao fim, saber decor todas as páginas do livro de Mórmon, da Bíblia, saber as referências, saber as datas históricas, as doutrinas, as profecias de Isaías. Eu saber isso é maravilhoso, mas não é isso que vai me manter ou manter você no Evangelho. Não é isso que vai nos manter até o final, diante de todas as provações. Durante os momentos de provações e dificuldades, não é o conhecimento que nos traz consolo, não é o conhecimento que nos traz a paz. O que nos traz a verdadeira paz é o Espírito, ou seja, o sentimento. Então lembre-se que o sentimento é o que nos mantém no Evangelho, e apenas o conhecimento não é o suficiente para nos manter no Evangelho, para nos manter a fazer as coisas certas, para nos ajudar em nossa vida. Aqui diz no versículo 16, no final diz assim que aqueles que viram com os olhos, ouviram com o coração e entenderam aqueles que viram com os olhos, ouviram com os ouvidos, entenderam com o coração, o que aconteceu com eles? Converteram-se e foram curados. Então, o que vai curar você e eu não é o conhecimento, tá? Lembra, o conhecimento ele é importante, o conhecimento é o degrau que nos conduz mais próximo do Senhor, o conhecimento ele nos torna seres melhores. O conhecimento é muito importante e de forma alguma eu estou falando que não deve se buscar conhecimento, tá? Não é 8 ou 80, ou conhecimento ou sentimento. Mas lembre-se que espiritualmente falando, o que nos mantém é o sentimento. Nós somos seres emocionais. Tá? Então, o que nos mantém é o sentimento espiritual. É isso que nos mantém, não é o conhecimento. Eu simplesmente ter feito uma oração 20 anos atrás, quando eu conheci os missionários, e aí então eu recebi um testemunho do livro de Mórmon. Se eu fiz apenas isso é muito pouco, isso não é nada. Se o meu testemunho é baseado numa experiência espiritual que eu tive há 1 ano atrás, 2 anos, 10 anos, 20 anos, eu tô num ponto assim, muito perigoso, muito perigoso. Então, o meu testemunho ele tem que ser atual, ele tem que ser baseado em sentimentos recentes. Quais foram as últimas experiências que você sentiu que o Evangelho era verdadeiro? Que você sentiu que a igreja era verdadeira? Que você sentiu que Deus é seu Pai? Que Jesus Cristo vive? Que Ele é o seu Salvador? Qual foi a última vez que você sentiu? Perceba que isso é totalmente diferente de dizer assim, qual foi a última vez que você foi ao templo? Qual foi a última vez que você participou de uma reunião sacramental? Tudo isso é importante, mas apenas isso não significa nada.
O que importa é a experiência que você teve no templo, o que você sentiu enquanto você estava no templo, o que você sentiu durante a sacramental. É isso que vai manter você, é isso que vai me manter no Evangelho. Não é o que eu sei, é o que eu sei, não é o que me mantém. O conhecimento e o sentimento, apenas para concluir fazendo uma analogia, o conhecimento e o sentimento eles são muito importantes, mas pense que o conhecimento por si só é como você iniciar uma casa com um tijolo. Você coloca um tijolo em cima do outro, o tijolo lindo, maravilhoso, o tijolo mais caro e de maior qualidade que você podia comprar. Então, imagine que você fez uma parede apenas colocando um tijolo em cima do outro. O que vai acontecer lá na frente? Vai cair. Por mais bonito, por mais belo, por mais caro que seja esse tijolo, ele vai cair. O que vai manter uma parede em pé é você colocar o tijolo e entre esse tijolo colocar a argamassa, o cimento. É isso que vai manter a parede em pé. É essa junção do conhecimento com o sentimento. Mas quando você faz apenas uma parede com tijolo, ou seja, a sua vida é baseada apenas no conhecimento, aquilo que você sabe, aí, meu amigo e minha amiga, a sua parede vai cair. Em algum momento ela vai cair. Quando o vento soprar, quando a tempestade vier, apenas o conhecimento, apenas o tijolo, a parede de tijolo, não vai manter você em pé. Não vai manter eu em pé. O que vai nos manter em pé é o conhecimento, sim, mas com, entre ele, o sentimento. Ou seja, ter o sentimento incutido nas minhas experiências de conhecimento, o sentimento espiritual. É isso que vai nos manter no caminho do convênio, no caminho do Evangelho. Então, da próxima vez que você for à igreja, que você for estudar as Escrituras, que você for ao templo, não busque só conhecimento, tá bom? Combinado? Busque o sentimento. Observe os seus sentimentos na próxima reunião sacramental. Observe o seu sentimento durante a sua ida ao templo. Observe o seu sentimento durante o seu estudo das Escrituras. E você vai ver como o Senhor vai se comunicar de maneira mais intensa com você quando você fizer isso. Quando você estiver presente com os seus sentimentos, observando os seus sentimentos, então você vai poder sentir o Senhor se comunicando por meio do Espírito, através desses sentimentos. E chegamos ao final de mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Muito obrigado pela sua companhia, por você estar aqui comigo mais uma vez. Obrigado pelo carinho, pelo apoio, pelos comentários. Muito obrigado. Espero que de alguma forma esse episódio possa ajudar você. Convido você mais uma vez para que você possa seguir o Caminho do Discipulado no Spotify, possa se inscrever no canal no YouTube, também estamos no Telegram, no Instagram e no Facebook. Muito obrigado por todos que têm compartilhado esses episódios em grupos da família, em grupos no Facebook, no WhatsApp, com amigos. Muito, muito obrigado. Espero que você possa ter um ótimo dia, que você esteja bem aonde você estiver, que você seja muito feliz. E lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.